Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo e hoje vamos falar sobre Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre perdão, compaixão e alto amor. O caminho da ascensão. Como Cristo chegou à iluminação. Como Siddhartha Gautama chegou à iluminação. Contarei uma história rápida inicialmente do Siddhartha Gautama para que vocês vejam o quanto cada um de nós tem a capacidade de chegar à iluminação e criar proezas e milagres perante os olhos humanos, como Cristo e Buda criou. Siddhartha Gautama nasceu em um reinado, em um castelo suntuoso. Seu pai era o rei, seu pai era o líder, o imperador, muita riqueza. Siddhartha casou, teve um filho e, em uma idade jovem, em um dos seus aniversários, quis comemorar com a aldeia, ou seja, o que havia ao redor desse castelo, desse império. E quando lá saiu, mesmo o pai tentando esconder a pobreza que havia ao redor, quando ele saiu nas ruas, ele viu entre as vielas as pessoas raquíticas morrendo de fome. Enquanto ali estava comemorando seu aniversário, grandes festas, danças e tudo mais, ele entre olhos, foi chamado a sua atenção para olhar nas vielas as pessoas que passavam fome. E não estava ali em meio à multidão, porque foi reunida uma farsa para que ele não notasse que existia pobreza além dos muros do seu castelo. Com isso ele se revoltou, largou a família, largou o pai e foi até a floresta com os anciões, com aqueles sábios da época, né? E ficou lá, seguindo os seus ensinamentos. Esses ensinamentos diziam que só poderia beber água se caísse da chuva, só poderia comer uma fruta se caísse da árvore, do pé, estivesse no chão, não poderia puxar uma fruta da árvore para se alimentar. E assim ele começou a meditar e não conseguia chegar à iluminação. E quando ele estava perante um lago, um riozinho, viu um barquinho com o pai e seu filho, e o pai deu um conselho para seu filho. E quando ele ouviu esse conselho, houve um estalo na cabeça dele. Ele falou: não estou aqui fazendo a coisa certa. E saiu, foi para a floresta, sentou embaixo de uma figueira e passou os seus 40 dias no deserto, simbologicamente falando. 44 dias ele passou embaixo de uma figueira. Muitos falam 40, mas foi 44. E assim ele se iluminou. Ele enfrentou seus desafios internos nesse tempo. A solidão, a ansiedade de não saber o que realmente estava fazendo, mas confiou que aquilo seria a coisa certa. Ele mudou radicalmente, se afastou de tudo e todos e quis ali, através do seu subconsciente, da sua intuição maior, ele realizar este ato de sentar embaixo de uma árvore para poder se iluminar e meditar o suficiente até chegar à iluminação. Nesse tempo todo, ele encontrou o lado negativo, sombrio, né, dos mundos invisíveis. Ele encontrou o lado negativo, o dual de si mesmo. Então ele lutou contra si mesmo. Ele lutou contra as tentações ao redor, tanto das forças invisíveis quanto dele mesmo. E assim como Cristo também, que passou os 40 dias no deserto para se regenerar, se iluminar, mas também enfrentando todos os desafios internos e tentações invisíveis. Então assim eles chegaram à iluminação. E depois peregrinaram
e depois curavam as pessoas por onde iam, tanto com a palavra ou literalmente mesmo, né? Como conheces a história de Cristo. Então entendam, queridos irmãos, a Bíblia fala que Cristo nunca teve um relacionamento com nenhuma mulher, nunca teve filhos, nunca casou. Não sabemos, inclusive, a história dele, de forma dentro das Escrituras Sagradas, da idade de juventude dele, até chegar a este momento, né, que ele foi lá batizado, foi purificado por Paulo, e daí foi lá para o deserto. Então, o que vocês devem entender é que pessoas normais como nós também podemos nos iluminar. E começa da seguinte forma, alimentando o amor dentro de si mesmo. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, isto é um dos maiores atos de compaixão e benevolência que todos nós podemos usufruir, se lembrarmos sempre que quem nos ofende, ou as pessoas que fazem mal à humanidade, né? Tanto os políticos do Brasil, ou qualquer coisa que seja, já devemos perdoar, ter compaixão, porque eles não sabem o que estão fazendo. Da mesma forma, nós não soubemos o que fizemos em outrora. Também somos imperfeitos. Não podemos julgar o próximo, ou seja, uma das palavras bem conhecidas, atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Isto é, não podemos julgar ao próximo se também somos imperfeitos, ou seja, ele pode estar errando de uma forma, mas nós erramos de outras. Então quem somos nós? Entendam o segredo da iluminação. Eu já ensinei isso há muito tempo em outros vídeos. É uma forma básica, uma técnica básica para que todos vocês alcancem a iluminação. É seguir, sentir, ser, viver, praticar os passos de Cristo. Ou seja, primeiro aprender o que ele já falou. Vai aí no YouTube e pesquise quais são as palavras de Cristo. Estude simplesmente essas palavras. E existem muitas parábolas, mas com o seu coração aberto você vai conseguir identificar. Então você tem que viver a sua vida a partir do momento que acordar, já agradecendo ao Pai Criador, e tente, pelo menos por 10 dias que seja, mas todos os dias, eu sei que terá dificuldades, mas tente ser Cristo, ser crístico, ou seja, levante, ande como Cristo andava, fale como Cristo falava, sinta Cristo dentro de você, aquela harmonia, aquela serenidade, aquela sabedoria de contornar todas as situações. Como Cristo falaria, como Cristo agiria em determinada situação, como Cristo anda com a harmonia, em estado de contemplação sobre tudo, desde a mãe natureza, as pessoas, vendo tudo como um ângulo maior, ou seja, vendo através dos olhos do Pai Criador. Porque quando você age como Cristo, ou seja, dentro de um amor incondicional sobre todas as coisas, você está agindo como o Pai. Por isso que só conseguimos chegar ao Pai através desse tipo de comportamento, desse tipo de aprendizado. Ou seja, todos vocês são capazes de falar com Cristo, sim. No seu silêncio, na sua meditação, na sua oração, vocês conseguem falar com Cristo. Vocês conseguem falar com o próprio Criador. Não duvidem do poder que vocês têm. Como Cristo disse, vocês podem operar milagres maiores que os meus. Sigam a água da vida, as palavras, o caminho que eu abro. Sigam simplesmente o amor que eu ensinei. Sigam seus corações de uma forma mais bela, mais pura, mais paciente. Sigam a luz que brilha dentro de vós. Sigam a consciência limpa que sempre se higieniza a cada passo
que você dá errado. Porque hoje você sabe a verdade. Hoje você pode se inspirar através da verdade e corrigir seus próprios erros e abrir novas portas para novos acertos. Entendam o quanto a paciência no momento atual é importante, queridos. Entendam que vocês estão em meio às tribulações dos grandes profetas, daqueles que estiveram até comigo. Compreendam a importância do momento que vocês estão vivendo. Foi um momento avisado há muito tempo e lembrado e relembrado por muitas das suas religiões. Mas como a humanidade vive de forma mecânica, elas não conseguem compreender o grau de intensidade e de proximidade a este ápice e o quanto precisam evoluírem agora do que esperarem o amanhã. Este grau de importância para cada um de vocês é uma emergência que a sua alma está pedindo. A sua alma quer brilhar. A sua alma quer aproveitar este momento. Mas a sua mente limitada, humana, não consegue compreender os gritos que a sua alma provoca dentro de você. E por isso vocês se sentem, às vezes, fisicamente cansados, exaustos, mentalmente esvaídos de um poder de discernimento melhor. É por isso que muitos dos nossos irmãos estão aí trabalhando duro para mostrar a vocês a mensagem de amor que eu vim dar. Com todos os nossos outros irmãos. Estamos dizendo a mesma coisa, em outras palavras, em tudo que vocês despertos ouviram até agora. E vão ouvir muito mais, para quem está com os olhos abertos, para quem está com os ouvidos abertos, para quem quiser abrir o coração e tentar mudar. Nada se modifica para aquele que não quer mudar. E chegou a hora, queridos. Chegou a hora de olharem para si mesmos. Enxergarem a verdade nua e crua. E entenderem que a partir do momento que vocês amarem a sua própria alma, o seu próprio espírito divino, vocês amarão a si mesmos. Quando vocês tratarem bem a sua alma, a sua centelha divina, vocês irão começar a brilhar. E todas as portas se abrirão. E você terá o poder de discernimento de escolher por qual porta entrar. E se você escolher a porta certa, por mais que pareça tortuosa, é por este espaço que você deve passar. Porque é o espaço que você enfrenta os seus próprios desafios. Mas do outro lado da porta você encontrará as recompensas. E você saberá que está no caminho certo. E cada vez a sua alma se iluminará. E as recompensas divinas chegarão. Busquem, amados irmãos, a verdade dentro de vocês. Não há mais como fugir da verdade. E ela vem, sim, apresentar o mundo da forma que realmente é. Mas principalmente para conseguirmos entender e assimilar como o mundo é, você tem que começar dentro de ti. Porque só assim você chegará à iluminação. Enfrentando a si mesmo. E depois, abrindo os olhos do Espírito, através do brilho da sua própria alma, para enxergar o tudo que é. E assim se tornar, sem nenhuma barreira, conectado diretamente à fonte, ou seja,
iluminado. A partir do momento que não vier mais pensamentos negativos em sua mente, pois você sempre está policiando aqueles que chegam, você conseguirá ter o equilíbrio mental para que isto consiga transferir a energia suficiente para que a sua consciência se abra. Porque o cosmos só dá oportunidades às energias e frequências mais puras. Então você tem que equilibrar a sua mente para que a sua consciência possa se abrir, o cosmos permitindo que esta consciência, este nível que você tem, alcance novos patamares, novos níveis, para que não polua o cosmos. Então, queridos irmãos, se vocês querem alçar voo, se vocês querem se iluminar e conectar diretamente ao Pai, sigam meus caminhos, sigam meus conselhos, releiam tudo o que eu já disse e tudo o que os seus irmãos de luz apresentam a vocês. Somente assim vocês encontrarão a verdade, que é através do amor e da compaixão. A partir disso, vocês se amando o suficiente, conseguirão entender que todos também devem ser amados, pois todos são a única fonte da criação. Gratidão, amados irmãos, amo vocês, muitas bênçãos, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus, muitas bênçãos e até a próxima, estamos juntos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.